Ontem, nós tivemos uma reunião entre nós, uma reunião para ajustes, para direcionamentos, e a seguinte pergunta foi feita a cada um de nós: você sabe quais são as suas responsabilidades? Você sabe quais são as suas funções? Você sabe o que está sobre o seu controle, sobre o seu comando? Quais são as suas responsabilidades? E todos nós respondemos: as nossas responsabilidades são essas, essas e essas. E é essa mesma pergunta que eu faço para você nessa tarde. Você sabe quais são as suas responsabilidades? Você sabe quais são as suas funções? Você sabe quais são as ocupações que estão debaixo da sua liderança? Você sabe qual é a sua função perante a sua vida? Responda para você. Muitos vão dizer: eu tenho responsabilidade sobre a minha empresa, eu tenho responsabilidade em cuidar dos meus funcionários, eu tenho a responsabilidade de elevar a minha equipe a um nível mais alto, eu tenho a responsabilidade de fazer com que aquilo que está nas minhas mãos venha a crescer, eu tenho a responsabilidade sobre o meu cônjuge, sobre a minha esposa, sobre o meu marido, eu tenho a responsabilidade de cuidar dos meus filhos, da minha família, eu tenho a responsabilidade sobre a minha saúde. Por que eu estou fazendo essa seguinte pergunta? Porque quando você sabe quais são as suas responsabilidades, quando você sabe aquilo que está sobre a sua liderança, que depende de você, não existe desculpa. Nós precisamos fazer crescer e progredir. Muitos estão preocupados demais em como o Senhor vai me abençoar. Quais são os meios que Ele vai utilizar para me favorecer? Quais saídas, quais caminhos Ele vai usar para me abençoar? Quando na verdade a sua preocupação não deve ser essa. A sua preocupação é: você tem honrado com as suas responsabilidades? Você tem feito crescer aquilo que está nas tuas mãos? Aquilo que está no seu controle? Agora eu vou direcionar a mesma pergunta de uma forma diferente para você. Você sabe quais são as suas responsabilidades para com Deus? Porque se você não souber, dificilmente você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Quais são as nossas responsabilidades com o Senhor? Comprometimento, entrega, renúncias, sacrifícios. Repita comigo: obediência. Você não deve ficar preocupado com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, porque Deus não falha. Não importa quais são os meios. Repita comigo: Deus não falha. A promessa nunca falha. Somos nós que falhamos. Em toda a história, se pegarmos a história das muralhas de Jericó, nós vimos o Senhor destruindo muralhas em favor do seu povo. Se nós pegarmos a história de Neemias, durante os 52 dias que se passaram alguns meses atrás, nós vemos o Senhor construindo muros para favorecer o seu povo. Então, seja para a construção ou para a destruição, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor trabalha em nosso favor. Se nós pegarmos a passagem onde Moisés estava guiando o seu povo, liderando o povo, para que fossem libertos de uma vez por todas do período de escravidão. Quando eles olharam para frente, o Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás, Faraó e todo o seu exército perseguindo eles. Eles estavam cercados. E o que o Senhor fez? Ele ordenou para que os mares fossem abertos. Se nós pegarmos a história de Pedro caminhando sobre as águas,
Ele estava cercado por uma tempestade. Só que mesmo assim o Senhor falou: venha. Então o Senhor pode abrir o mar para você atravessar, como Ele pode fazer com que você atravesse por cima dele. Se nós pegarmos as pescas que tiveram, as pescas maravilhosas, uma pesca, os homens não estavam pegando absolutamente nada, e o Senhor deu a seguinte direção: vai mais para lá, jogue as redes para o outro lado. E aquela que tinha sido uma noite frustrada, não pegaram absolutamente nada, quando eles levantaram as redes chegavam a rasgar. A segunda pesca, a mesma coisa, não pegaram nada, infrutífero, nada dava certo, e eles pegaram 153 grandes peixes. A outra pesca, quando precisava ser pago o imposto, o Senhor falou o seguinte: vai até ali, na parte mais rasa, jogue um anzol, e o peixe que sair, que você conseguir pegar com esse anzol, abra a boca dele, e o dinheiro vai estar lá, o dinheiro necessário para suprir aquele imposto. Então seja para abarrotar as suas redes de bênçãos, ou seja, para o Senhor lhe enviar 153 grandes clientes, ou enviar um único cliente para resolver toda a situação, Ele faz, porque o Senhor é multiforma e graça. Se nós pegarmos a história de Gideão, com 300 homens Ele deu a vitória, mas se pegarmos a passagem onde Davi está escondido na caverna de Adulão, todos os dias o Senhor acrescentava milhares de homens para favorecer Davi. Então seja com 300 homens, ou seja com milhares de homens, o Senhor nos favorece. Então a sua preocupação não pode estar nas coisas que estão aqui fora. Não se preocupe em como o Senhor vai fazer, mas sim em o que você está fazendo. Tome uma decisão. Não use o Senhor como um meio para você chegar a um determinado fim. Não busque simplesmente pelas suas bênçãos, mas comece a buscar pelo abençoador. Porque mais valiosa do que as bênçãos que o Senhor pode te entregar, é o próprio Senhor se estabelecer na sua vida. Ontem nós lemos ainda, existem 3 decisões que vão nos levar a resultados surpreendentes. Primeira decisão: manter a divisão, as contendas e conflitos fora de nossa vida. Casa dividida não subsiste, empresa dividida não subsiste, casamento dividido não subsiste, relacionamento dividido não subsiste. Mantenha as contendas, mantenha os problemas, mantenha as divisões fora da sua vida. Segunda decisão: nos manter, repita comigo, íntegros. Eu continuo, fazendo tudo com integridade. Terceira decisão: fazer tudo com excelência, dando o nosso melhor. Provérbios 17, versículo 14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente, repita comigo, resolva pacificamente toda, não são algumas, mas toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Olha como está em outra tradução, na NTLH. É bom parar antes que a coisa piore. Então resolva tudo de forma pacífica, não coloque peso, não trate tudo como agressividade, evite os conflitos, evite as divisões. Quando você evita divisões, você evita que os seus resultados sejam divididos. As 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Olhos arrogantes. Qual que é o grande problema da arrogância? De verdade, ninguém suporta uma pessoa arrogante, nem mesmo o Senhor.
E o grande problema disso na palavra do Senhor diz que o Senhor se opõe a todos os arrogantes. Língua mentirosa, mentiras. Eu não preciso nem falar as consequências das mentiras. Quem é o pai da mentira? O diabo. Só que existem dois tipos de mentiras. As mentiras que nós contamos para pessoas, para o próximo, e as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Isso é muito curioso, né? Para tomarmos decisões, para nos beneficiar, para nos levar para um nível mais alto, nós somos extremamente tardios. Inventamos justificativas atrás de justificativas, procrastinamos até não querer mais. Mas para maquinar o mal. Só que na mesma velocidade que você toma decisões erradas, é na mesma velocidade que você vai sofrer as consequências delas. A testemunha falsa que se espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Olha o que diz em Jó, versículo 27. Enquanto eu tiver alento, em outra tradução diz na NVT, enquanto eu viver, o sopro de Deus, seu espírito de vida, estiver fluindo em minhas narinas, os meus lábios não expressarão maldade alguma, tampouco deixarei que minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Olha em outra tradução, e minha língua não falará mentiras. É até difícil falar de Jó, mas Jó foi um homem que teve tudo e depois perdeu tudo. Jó foi um homem que passou por um momento extremamente difícil, mas isso não mexeu com a sua integridade. Mesmo no seu momento de luta, mesmo no seu momento onde ele perdeu seus familiares, seus filhos, onde ele perdeu todos os seus bens, onde o Senhor permitiu que o diabo tocasse até mesmo na sua saúde, ele continuou mantendo o mesmo espírito. Não foram as circunstâncias difíceis que dirigiram os seus caminhos, as suas decisões ou as suas ações. Ele não mudou por conta dos momentos difíceis. Ele permaneceu com a mesma integridade, ele permaneceu com a mesma pureza, ele permaneceu da mesma forma. Por isso aquilo que foi um momento passageiro, passou. Quantos não estão passando pela mesma situação de Jó, só que ainda não passaram da forma certa, estão presos no mesmo sofrimento, presos nas mesmas lutas, Tampouco deixarei que a minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. No 5, longe de mim vos dar razão, ainda que eu morra, jamais me afastarei da minha integridade. Olha em outra tradução, minha integridade não negarei jamais. Repita comigo, até a morte. Mas o que é integridade? O que significa integridade? Que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, que se apresenta ileso, inato, que não foi atingido. O que é integridade? Em sentido figurado, a integridade pode ser descrita, repita comigo, como honradez, pureza ou inocência. Por que é tão importante você saber os significados dessa palavra? Porque muitas vezes nós nos julgamos íntegros, e não entendemos que não conseguimos enxergar que nós não somos. E Jó só teve o resultado final que ele teve, as promoções que ele teve, recebeu tudo em dobro, por conta do espírito que estava dentro dele, a integridade. Pode designar uma atitude de plenitude moral, sendo a característica de uma pessoa incorruptível, que não se corrompe, independente das circunstâncias, não blasfema, independente do que está acontecendo, não mente, independente dos problemas, não faz declarações negativas. Qual é o significado da palavra íntegro na Bíblia?
que apresenta uma postura, repita comigo, irrepreensível ou imaculada, que é honesto, digno e honrado. Olha sinônimos da palavra integridade: dignidade, exatidão, honestidade, honra, lealdade, nobreza, retidão, rigor, seriedade, sinceridade, plenitude, totalidade, imparcialidade, justiça, inocência, pureza, e por aí vai. Se você não se identificou com nenhuma dessas palavras, é porque existe alguma coisa que não está certo. Porque o grande problema na vida de um homem não é aquilo que ele está passando aqui fora, mas sim aquilo que está acontecendo aqui dentro. Porque quando aqui dentro você já tem um posicionamento, quando aqui dentro todas as decisões são tomadas, tudo o que está acontecendo aqui fora é momentâneo. Nós vimos isso muito claramente na semana passada, quando nós falamos de José. José foi traído, humilhado, injustiçado, vendido como escravo, jogado no buraco, tentaram tirar a sua vida, mas isso não foi motivo para mudar o seu espírito. Ele continuou como Jó, com a mesma integridade, sendo sincero, verdadeiro, puro, honroso, uma pessoa imparcial, uma pessoa justa, uma pessoa séria. E por isso ele chegou no lugar onde ele chegou. E por que isso é tão importante e não pode ser ignorado? Porque para muitos o problema não está na falta de oração. Para muitos o problema não está em vir na igreja de uma forma comprometida. Para muitos o problema não está em fazer os propósitos, os jejuns, em participar das orações da madrugada, em participar dos trabalhos sociais. O problema não está nisso. Só que é mais do que isso. Você tem que ir além, porque a necessidade de você ser ousado não exclui a necessidade de você andar debaixo de obediência. A necessidade de você estar na igreja não exclui o fato que você precisa ser íntegro. E o que acontece? Existem pessoas colocando força demais nas questões internas, sendo que são as questões internas, colocando força demais nas questões externas, sendo que são as questões internas que têm arruinado o futuro de muitos. O problema não está nas tempestades que estão acontecendo ao seu redor, mas sim nas tempestades que estão acontecendo no seu coração, na sua mente. E muitos vão falar, mas eu tenho feito a minha parte, tenho feito tudo, estou orando, estou persistindo, estou perseverando, estou fazendo de tudo e minha vida não sai do lugar. Procura dentro. Se você não se identificou com nenhuma dessas palavras, reveja como está a sua comunhão com o Senhor, reveja o seu eu, não se amoldem ao padrão deste mundo, analise se o padrão deste mundo está presente na sua vida, faça uma análise sincera e verdadeira a seu respeito. Continuando no versículo, manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não haverá de se arrepender do bem. Em outra tradução diz, repita comigo, terei a consciência limpa. Não foi à toa que Jó alcançou o resultado que ele alcançou. Eu não separei esse trecho, mas no início diz que Jó tinha algumas virtudes. E quando ele passou por tudo que ele passou, ele não perdeu essas virtudes. Muito pelo contrário, ele acrescentou virtudes à sua vida. Em Jó, se nós seguirmos nos versículos adiante, diz o seguinte, no mesmo capítulo: isto é o que os perversos receberão de Deus. Os perversos, aqueles que não são íntegros, que não andam segundo a vontade do Senhor. Esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas,
mas os justos vestirão essas roupas e os inocentes repartirão essas riquezas. Olha o quanto isso é poderoso. Caramba, mas o fulano não vem na igreja, o fulano não teme ao Senhor, mas ele está prosperando, a empresa dele está crescendo. O fulano, ele faz tudo diferente daquilo que nós acabamos de ler, mas ele está crescendo, ele está avançando, a empresa dele se tornando cada vez mais famosa, o lucro, o faturamento, eu vejo clientes chegando todo dia, mas por que comigo não acontece isso? Aí que está. O que você vê na vida daqueles que estão fora é algo passageiro. Aqui diz, eles ajuntarão montanhas de roupas e muitas riquezas. Só que pelo fato deles não serem íntegros, de não manterem as divisões fora, de não carregarem as características que eu acabei de ler agora, tudo isso será repartido. E será repartido com quem? Repita comigo. Comigo. Com você. Será repartido com você. Então, poxa vida, mas o que isso tem a ver com a minha prosperidade, com o meu avanço? Hoje é a reunião do Melhor da Terra, mas o que isso tem a ver? Está totalmente ligado, porque mesmo que você não tenha as mesmas coisas, o mesmo nível de riqueza, o mesmo nível de resultados, momentaneamente, o Senhor está falando, permaneça na integridade, permaneça em obediência, que aquilo que você está vendo lá fora, será retirado deles e colocado nas tuas mãos. Por isso é tão importante você ter o controle sobre o que está acontecendo dentro, porque quando diz assim, o que está nas mãos dele será repartido e dividido entre vocês, é porque o Senhor está querendo mandar a seguinte mensagem: não se preocupe em como as riquezas virão, isso é comigo. Se preocupe com aquilo que está acontecendo dentro de você, isso é com você. Os perversos constroem casas frágeis como teias de aranha, precárias como o abrigo temporário do vigia. Os perversos, repita comigo, são ricos quando vão dormir, mas ao acordar veem que toda a sua riqueza se foi. E foi para onde? Repita comigo, foi para os justos. Tem um destino certo. Quando nós falamos que tudo tem um propósito, até a prosperidade dos perversos, até a prosperidade dos ímpios tem um propósito. E isso tudo só será direcionado a você, se você fizer a sua parte. Então eu volto a dizer, não se preocupe em como o Senhor vai fazer, não se preocupe quais meios Ele vai usar, não se preocupe quais caminhos Ele vai usar. Se preocupe com aquilo que está acontecendo dentro de você. Porque quando você agrada o Senhor, quando você manifesta essa mesma integridade, você acaba se tornando um imã das bênçãos do Senhor. Um imã para essa prosperidade que eles acumulam lá fora. Tudo isso é dirigido para você. Olha como está em outra tradução. O perverso pode ajuntar prata aos montes. É o Senhor já avisando. Muitas vezes você não vai entender. Muitas vezes você vai observar pessoas que vão estar vivendo algo assim, fora do comum, mas não debaixo da obediência. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, repita comigo, muita mesmo. Muitas vezes você vai ver assim, muitas coisas mesmo, algo fora do comum, algo sobrenatural. Mas algum dia, uma pessoa direita usará essas roupas, e um homem honesto ficará com a prata. Quais foram os sinônimos? Um deles, que nós lemos sobre integridade, repita comigo, honestidade. Então se você mantiver essa integridade, essa honestidade, permanecer no caminho, tudo isso será direcionado para você. A casa que o homem mau constrói, dura tão pouco tempo, como uma teia de aranha, ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza se foi. Por que é tão importante você manter esse espírito forte dentro de você? Porque quando nós falamos das bênçãos vindas do Senhor,
Nós não estamos falando de coisas vazias, de coisas momentâneas, ou de casas frágeis, como nós acabamos de ler. Nós falamos de bênçãos que se estabelecem. Porque você não precisa receber um único cliente. Você não precisa de um mês de vitórias. Você não precisa de simplesmente um ano abençoado. Você precisa de uma vida abençoada. E o Senhor está falando que os ímpios, que aqueles que são perversos, dormem, e é pela última vez que eles ocupam essa posição. No caso, justos, aqueles que mantêm na exatidão, com sinceridade, verdade, o Senhor está falando que Ele vai estabelecer sobre a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Davi. Saul perdeu seu reinado. Davi morreu rei. Ele morreu por cabeça. Ele morreu rico. Ele morreu próspero. Não foi algo, repita comigo, transitório. E é isso que o Senhor tem para você. Ele não tem bênçãos transitórias. Ele tem bênçãos permanentes. Bênçãos que venham se estabelecer na sua vida. Ainda que ele acumule prata como pó, e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão a sua prata. Por conta desse espírito que estava em Jó, aqui nós lemos Jó no seu processo de lutas, Jó no seu processo de batalhas, nos seus testes, só que agora você vai ver o resultado final de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer, repita comigo, todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Existe alguma riqueza que o Senhor não possa entregar nas tuas mãos? Existe algum pequeno que o Senhor não possa colocar grande? Existe algum tipo de tempestade, um mar na sua frente, que o Senhor não possa abrir para você passar, ou que Ele não possa fazer você caminhar por cima dela? Existe alguma pesca que foi frustrada alguma vez, que o Senhor não possa fazer ela rasgar as redes na segunda vez? Esse era o espírito que estava dentro de Jó. No 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu, repita comigo, em idade muito avançada. O que essa idade muito avançada quer dizer? Que aquilo que parecia ser o fim da vida de Jó, aquilo que parecia ser o fim de toda a vida dele, foi o começo de algo extraordinário. No início diz que Jó foi o homem mais rico do seu tempo. Ele era o homem mais rico do Oriente. Não havia um outro homem como ele. E ele perdeu tudo. Não sobrou absolutamente nada. Só que por conta desse espírito que estava dentro da vida de Jó, por conta desse espírito que era inabalável, ele perdeu tudo, mas ele recebeu tudo em dobro. Agora imagine você com uma empresa 2 vezes maior. Imagine você vivendo uma vida 2 vezes maior em relação a tudo aquilo que você está vivendo. Não existe aquilo que o Senhor não possa fazer na sua vida. Não existe aquilo que Ele não possa realizar. Mas tudo depende do seu posicionamento. Então comece a tratar as questões internas, porque são elas que definem as suas vidas. Comece a tratar o que está acontecendo dentro, porque é isso que vai determinar se você vai prosperar, se a sua empresa vai crescer, se você vai ocupar posições muito maiores. Jó, no capítulo 8, versículo 20. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará, repita comigo, o íntegro. Parece que as coisas não estão acontecendo, parece que as coisas estão difíceis, muitos não vão conseguir ver sinais, muitos vão ficar presos àquilo que estão vendo, e aos olhos humanos, aos olhos nus, não conseguirão ver nada, mas o Senhor não rejeitará os seus íntegros. Permaneça na integridade, permaneça fazendo o que precisa ser feito, permaneça debaixo de obediência, não fale mentiras, não conte mentiras, não crie contendas entre os irmãos, e o Senhor te entregará tudo aquilo que Ele entregou nas mãos de Jó. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso.
Quem anda em integridade, anda, repita comigo, em segurança. Quer viver uma vida segura? Seja íntegro, seja inteiro. O Senhor não busca aqueles que se entregam em partes, Ele busca aqueles que se entregam por inteiro. E isso aqui pode parecer muito contraditório. A integridade não vai te afastar dos conflitos. A integridade não vai te afastar das aflições. Na própria palavra do Senhor diz: muitas seriam as aflições dos justos, mas o Senhor nos daria vitória, nos livraria de todas elas. Então nós não estamos falando de uma vida isenta de batalhas, de lutas ou de aflições, mas nós estamos falando de uma vida sendo bem-sucedidas sobre todos os momentos difíceis. Assim como Jó, nas tempestades virão, os momentos difíceis virão, mas vocês receberão porção dupla de tudo aquilo que vocês plantarem. Isso é segurança. Segurança não é viver uma vida livre das batalhas, mas é saber que você vai ter êxito sobre todas elas. Eclesiastes 9, versículo 10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Não faça de qualquer jeito. Todos os dias nós temos oportunidade de dar o nosso máximo. Olha como está em outra tradução. Tudo o que fizer, repita comigo, faça bem feito. Olha em outra tradução. Cada vez que encontre um trabalho para fazer, repita comigo, dê o melhor de si. Você quer viver o melhor das tuas obras? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando nós damos o melhor de nós, em todas as oportunidades que nós temos, nós colhemos o melhor do Senhor. E principalmente na vida espiritual. Portanto, tire o máximo de cada dia. Todas as noites, eu te aconselho, quando você estiver prestes a dormir, faça uma autoanálise do seu dia, analise todo o seu dia. Eu dei o meu melhor? Eu fiz tudo que eu podia? As minhas energias, assim, eu coloquei tanta energia, ao ponto de quando eu me deitar, só sobrou corpo, cansaço, mas nem um pingo de frustração? Se isso não estiver acontecendo, saiba que você não está na direção certa. Porque aqui no versículo é muito claro: portanto, tire o máximo de cada dia. Quando você estiver trabalhando, tire o máximo do seu trabalho. Quando você estiver com a sua família, tire o máximo da sua família. Quando você estiver principalmente com Deus, tire o máximo de Deus. Dê o seu melhor. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. Isso é o suficiente? Fazer o melhor que puder? Olha a seguir. Faça o melhor que puder e com prazer. Tenha prazer em colocar força. Tenha prazer em se empenhar ao máximo. Tenha prazer em quase esgotar, praticamente esgotar todas as suas energias em prol de algo maior. E repita comigo, olha quanto isso é poderoso. E a sua única chance, é a sua única chance. Repita comigo, é a sua única chance. É a única chance, é o único modo, é a única forma de você viver uma vida extraordinária. Então pare de desperdiçar as suas chances, pare de desperdiçar as suas oportunidades. Que teu modo de agir seja exemplar, repita comigo, em tudo. Nós precisamos ser um exemplo. Ontem ainda nós falávamos sobre algo extremamente importante. Muitos dizem, eu não devo satisfação para as pessoas. Eu não devo satisfação para o que eu faço, para o que eu penso, para o que eu falo. Só que você se engana, porque nós temos responsabilidade social. Realmente nós não temos que viver dando satisfação.
Só que ao mesmo tempo nós não podemos viver uma vida onde a nossa vida, a nossa conduta seja escândalo para muitos, porque muitos vão se espelhar em você. Por intermédio da sua vida, muitos podem decidir fazer diferente e viver uma vida extraordinária, ou fazer diferente e causar a sua própria destruição. Então seja um exemplo em tudo que você fizer, seja um exemplo como profissional, seja um exemplo de profissionalismo, um exemplo de dedicação, um exemplo de comunhão com o Senhor, um exemplo de pai. Seja um exemplo. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se você tem feito somente aquilo que tem sido pedido a você, se você tem feito somente aquilo que está ao seu alcance, somente aquilo que lhe foi ordenado, a Bíblia tem uma direção muito clara sobre isso. Se o servo fizer somente tudo que for mandado, esse é considerado um servo inútil. Então, se nós queremos ir além, nós precisamos ir além. Se nós queremos avançar várias milhas, nós precisamos andar mais do que 1 milha. Se você quer crescer como profissional, ande 1 milha a mais. Se você quer chamar a atenção de Deus, ande 1 milha a mais. Só saia da medida onde você está, porque ninguém cresce na zona de conforto, ninguém cresce naquilo que já se tornou hábito, ninguém cresce naquilo que já se tornou ritual. Você não faz a diferença fazendo as mesmas coisas que a maioria. Você precisa ser a diferença para fazer a diferença. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, repita comigo, por favor, pensem nessas coisas. Eu poderia parar nesse versículo e já ser o suficiente. Mas olha o que diz no versículo seguinte: ponham em prática, repita comigo, continuem a praticar tudo. Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia, nunca se esqueçam, continuem a fazer, continuem a praticar, continuem a obedecer, continuem a renunciar. Nós estamos falando de um estado onde você não oscila. Estamos falando de continuismo. Continuem a praticar tudo, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Só existe uma forma do Senhor estar com você: se você colocar em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com vocês. Se o Senhor for por nós, se o Senhor estiver com nós, quem poderá ser contra nós? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha outra tradução: mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Esqueça o que se foi, não vivam mais do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, vocês não a reconhecem? Existem muitos que não conseguem enxergar, porque estão focados demais nas coisas do passado, seja nas coisas que deram errado, ou nas velhas práticas, nas velhas escolhas. O Senhor está querendo fazer algo novo na sua vida, e o algo novo está sempre, repita comigo, adiante. O algo novo nunca vai estar lá atrás,
O algo novo do Senhor em nossas vidas estará sempre adiante, na sua frente. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Nós somos comparados a um atleta. Nós não corremos como aqueles que não têm objetivo. Nós não esmurramos sem ter um alvo. O Senhor está falando, querido, repita comigo, o final é melhor do que o começo. Aqui no versículo diz, eu prossigo para o final da corrida. Era para você já estar lá no final. Se o final era o melhor, era para você já estar no melhor. Então pare de voltar lá no início. Saia do meio do trajeto onde você está. Já passou de hora de você estar lá na frente. Essa é uma advertência. Prossiga para o final da corrida, porque é no final da corrida que estão as melhores coisas. É no final da corrida que está o grande prêmio que o Senhor tem para você. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Aí eu te pergunto, qual que é a vitória que você está buscando? Quais são as respostas que você tem buscado do Senhor? Aqui o Senhor está falando, pare de se desviar para a direita, para a esquerda, ou de colocar o seu foco lá atrás. O Senhor está falando, corra direto para o final. A sua resposta, aquilo que você está buscando, está lá no final. Esse prêmio, repita comigo, é a nova vida. Nova vida, novos resultados. Nova vida, novas vitórias. Nova vida, novos testemunhos. Nova vida, nova felicidade. Nova vida, novo nível profissional, empresarial, financeiro. Nova vida, novo sentimento de realização. Mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, repita comigo, estou correndo e não vou voltar atrás. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Saia daqui decidido a correr para o alvo e não olhar mais para trás. Você precisa fazer uma risca na sua vida. O que aconteceu de hoje para trás, já foi. Os erros que você cometeu de hoje para trás, já passaram. As escolhas que vocês fizeram dessa tarde para trás, tudo isso já se foi. No início, nós lemos as decisões que precisam ser tomadas. Mantenha a divisão longe da sua empresa. Mantenha a divisão longe do seu relacionamento. Mantenha as divisões, as contendas, os conflitos fora da sua vida. Se mantenha íntegro, fazendo absolutamente tudo com integridade, fazendo tudo com honestidade, com verdade, com seriedade, com continuismo. E saia da sua mediocridade. Comece a fazer tudo com excelência, dando o seu melhor. E a pior mediocridade que existe na vida de uma pessoa é a mediocridade espiritual. Não seja mais um medíocre na fé. Não seja mais um medíocre espiritual. Eleve o seu nível de entrega. Dê o melhor de si. Dê o seu máximo. Agarre ao máximo cada uma das suas oportunidades. E no versículo nós lemos, essa é sua única chance. A vida que você tem é a chance, é a sua única chance. Jó passou por 11 meses de muito sofrimento, de muita angústia, mas ele permaneceu íntegro. Por isso aquele que era um momento muito difícil, foi só um momento. E esse momento não precisa mais se estender na sua vida. É tempo de viver coisas novas. É tempo de viver novos resultados.
É tempo de desfrutar de bênçãos muito maiores, porque é isso que o Senhor tem para você. Por isso eu gostaria que você aproveitasse esses poucos minutos que nós temos e entrasse em oração. Apresente a sua vida ao Senhor. Diga: meu Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor me honrando, eu preciso do Senhor me exaltando. Meu Deus, chega de me entregar em partes, chega de fazer tudo pelas metades. Meu Deus, chega de trazer as divisões, as contendas, os conflitos para a minha vida. Chega de fazer tudo com falsidade, chega de declarações mentirosas, chega de fazer tudo de uma forma medíocre. Meu Deus, eu estou aqui porque eu quero parar com esses conflitos, eu quero parar com esses sentimentos. Meu Deus, eu saio daqui decidido a viver uma vida nova. Eu saio daqui decidido a desfrutar de algo novo. Então, meu Deus, eu vou esquecer o que se foi, não vou mais olhar para trás, não vou colocar o foco nas coisas erradas, eu vou tirar o foco, meu Deus, daquilo que está acontecendo externamente, e eu vou colocar o foco onde realmente importa. E o que realmente importa é o que está acontecendo no seu coração, é o que está acontecendo na sua mente. Jó, ele passou por momentos difíceis, mas nem por isso ele permitiu que a sua integridade fosse afetada. Em nenhum momento ele permitiu que ele fosse atingido. Então diga: meu Deus, eu não serei atingido, eu não serei atingido por esses problemas, eu não serei atingido por esses sentimentos. Meu Deus, esses conflitos, eu coloco um basta, eles não fazem parte da minha vida, eles não vão me acompanhar. Diga: meu Deus, eu vou parar enquanto é tempo, enquanto eu viver, meu Deus, eu vou permanecer na integridade, eu vou guardar a minha boca, meu Deus, das palavras malditas, das mentiras, eu vou guardar, porque eu não vou, meu Deus, ter a minha vida arruinada. Diga: eu quero alcançar vida plena, então eu vou manifestar meu Deus, um espírito pleno, uma fé plena. Diga: meu Deus, eu quero ser uma pessoa digna, uma pessoa com exatidão, honesta, honrada, leal, nobre, que caminha debaixo de retidão, de rigor, de seriedade, sinceridade. Eu quero ser uma pessoa justa, imparcial. Eu quero manter a minha inocência, a minha pureza. Diga: meu Deus, eu quero fazer o melhor para o melhor, que é o Senhor. Eu quero declarar, meu Deus, um crescimento. Meu Deus, me ajude a vencer o meu eu mesmo, me ajude a vencer os meus sentimentos, me ajude a vencer os meus pensamentos. Meu Deus, chega de ser roubado, porque eu sei, meu Deus, que não são as coisas externas que tem roubado os meus resultados, é o meu interior, sou eu mesmo, é tudo consequência das minhas escolhas, das minhas atitudes. E hoje eu decido viver uma vida nova. Diga isso: hoje eu decido viver uma vida nova. Diga: meu Deus, hoje eu decido viver uma vida nova, novos resultados. Meu Deus, eu estou esquecendo o que se foi, para viver uma vida plena, para viver uma vida completa. Meu Deus, eu creio no seu poder. Meu Deus, não basta eu simplesmente ouvir, mas eu tenho que ficar com aquilo que eu ouvi, com aquilo que eu vi, com aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu recebi. Meu Deus, para que o Senhor esteja comigo. Então diga: meu Deus, se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Se o Senhor se levanta pela minha empresa, não há quem possa ser contra a minha empresa. Quem se levanta, se o Senhor se levantar, meu Deus, para me defender, não há quem possa tocar naquilo que é meu. Diga: meu Deus, eu creio no seu poder, eu creio no seu favor, eu sei que o Senhor vai me honrar. Diga: eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu sei que o Senhor já está me favorecendo. Apresente a sua vida ao Senhor. Diga: meu Deus, eu quero consagrar tudo que diz respeito à minha vida, eu quero consagrar, meu Deus, a minha vida sentimental, profissional, financeira, a minha vida conjugal. Eu quero apresentar acima de todas as coisas a minha vida espiritual. Deus, eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais ser prejudicado. Diga: meu Deus, nunca mais eu vou ser roubado. Diga: nunca mais eu vou aceitar. O Senhor não coloca vinho novo em odre velho, então é necessário que você se faça um novo odre. O Senhor quer que você se coloque na posição do vaso, nas mãos de oleiro, para que Ele possa te moldar naquilo que Ele tanto quer. Não questione mais o que está acontecendo no mundo afora, não questione mais os resultados das pessoas, e comece a questionar as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes. Porque assim como nós lemos anteriormente, o versículo diz, de Jó mesmo, que os perversos iriam acumular muitas riquezas, amontoar muitas roupas, mas tudo isso seria dividido entre os justos. Tudo isso será entregue a você, mesmo que eles ajuntem bênçãos comparadas, riquezas comparadas ao pó,
ao barro. O Senhor está falando, não é para eles que eu tenho isso, é para você. É para você que eu tenho essas bênçãos. Então diga: meu Deus, me ajude, porque eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que o Senhor direcione, meu Deus, todas essas riquezas comparadas ao pó, comparadas ao barro, meu Deus, na minha vida, meu Deus, tem que fluir, tem que jorrar. Diga: meu Deus, eu quero ser elevado ao nível mais alto. Meu Deus, eu quero ser tirado das medidas onde eu estou, e que eu possa ser promovida, exaltado, colocado por cabeça, por cima, em posição de destaque, em posição de honra, de vitórias. Diga: meu Deus, não importa como o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor vai fazer, assim como o Senhor fez com que Pedro caminhasse sobre as águas. Se for necessário, eu vou caminhar sobre as águas, assim como o Senhor abriu o mar, para que aquele povo ultrapassasse. Se for necessário, o Senhor vai abrir o mar. Diga: assim como foi na pesca maravilhosa, meu Deus, eu quero determinar que as minhas redes venham rasgar de tantos peixes. Diga: meu Deus, se for necessário, envie 153 grandes peixes que vão servir para a minha vitória, peixes que irão servir para minhas conquistas, assim como aconteceu na pesca que ele definiu aquele único momento. O imposto precisava ser pago, e quando o próprio Pedro estendeu aquele anzol na margem do rio, ali onde era bem raso, onde parecia que não sairia nada, saiu a resposta que definiu aquele momento que eles precisavam. O Senhor não ficou nem mais velho nem mais fraco. Ele não perdeu poder nem autoridade. Ele não está mais cansado, ele não perdeu suas forças. Ele continua sendo o mesmo. Então saia daqui decidido a ser um Jó no seu tempo, ser um José na sua geração, que mesmo quando você for pisado, injustiçado, mesmo quando você tiver a oportunidade de deixar sair o pior de dentro de você, que venha sair o melhor. Levante as suas mãos. Meu Deus, que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor possam chegar. Venha para mudar, venha para transformar. Meu Deus, eu não aceito que o seu povo continue da forma que eles entraram. Eu quero determinar que da forma que eles entraram, todos possam sair infinitamente mais abençoados, com as suas vitórias, com as suas conquistas, com as suas realizações, que o seu povo possa sair por cabeça, por cima, em posição de destaque, em posição de honra, de vitórias. Eu quero declarar, meu Deus, assim como aconteceu na vida de Jó, meu Deus, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de conflitos, de dificuldades, continuou a sair em integridade, meu Deus, das mãos dele, do coração dele, da mente dele. Por isso, meu Deus, ele foi promovido. Então que venha acontecer o mesmo na vida do seu povo, que eles possam ser honrados, exaltados, que esse final de ano venha ser um final de ano poderoso, de grandes definições, concretizações, um final de ano onde os seus sejam colocados por cabeça, por cima, em posição de destaque, de honra, venha ocupar as maiores posições em o nome do Senhor Jesus. E aquilo que pareceu ser o fim na vida de Jó, foi o começo de um final glorioso, onde ele viveu 140 anos de muitas glórias. Então eu quero determinar que esses próximos anos da sua vida sejam anos de grandes definições, de grandes milagres, de grandes reviravoltas, de grandes bênçãos, onde você seja colocado por cabeça, por cima, nas posições mais altas, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus.